Olá, espero que você esteja bem. Hoje vamos continuar falando da entrevista e do dia da entrevista em particular. Eu vou compartilhar com vocês dois elementos importantíssimos que você tem que ficar atento. Então, fique comigo até o fim do vídeo. Além de ter um currículo perfeito, atraente, seu perfil LinkedIn, preparar antes sua entrevista, no dia da entrevista você tem que ficar muito atento a duas coisas. A primeira coisa é sua linguagem corporal, seu comportamento, sua postura, porque você será julgado baseado nisso. Baseado nisso que o recrutador vai ter uma primeira impressão boa ou não. Então, por exemplo, ao longo da sua entrevista, fique com uma boa postura, fique aberto, não fique com braços fechados ao longo das perguntas que o recrutador vai te fazer. Não abaixa a cabeça, você tem que olhar nos olhos do seu interlocutor, de refletir uma linguagem corporal sempre positivo, aberto, que indica interesse para o recrutador. Outra coisa muito importante é de nunca, ao longo da sua entrevista, demonstrar sinais de pânico, de nervosismo, de toque, de estresse. Como você pode aplicar isso na prática? É muito importante na sua entrevista sempre sentar bem, com uma postura aberta, ficar reto, manter contato visual nos olhos da pessoa que está te entrevistando, respirar. A respiração é muito importante, só isso vai te ajudar a diminuir seu nível de estresse. Por exemplo, é muito comum o nervosismo vir quando você se sente um pouco inseguro, que você recebeu uma pergunta que você não preparou, que você não tem a resposta lá naquele momento. Então, a primeira dica é evitar ao máximo possível estar nesse tipo de situação. Como podemos fazer isso? É muito simples, é a preparação. Então, realmente, essa parte de preparar, de ensaiar as respostas mais comuns que eu compartilho com vocês aqui nesse canal é importante. Mas vamos supor, mesmo com uma boa preparação, sim, pode acontecer no dia da entrevista ter uma pergunta que a gente não preparou, por exemplo. Então, como reagir nesse tipo de situações? A primeira coisa é de ficar calmo. A segunda coisa é de saber que você não precisa responder no segundo seguinte. Você tem direito ao seu próprio tempo de parar para respirar, para pensar, para estruturar o seu pensamento e refletir a qual seria a melhor resposta para aquela pergunta com toda a inteligência. Terceiro, agora, eu sempre sugiro às pessoas que eu ajudo de sempre começar para validar aquela pergunta do recrutador, dizendo, por exemplo, sim, essa pergunta faz muito sentido. Dizer uma coisa para validar o sentido daquela pergunta. Bom, nessa situação, o que fazer? Se realmente você ficou calmo, tranquilo, você tentou responder ao seu tempo, tentou estruturar uma resposta, mas nada aconteceu, você realmente tem nada a dizer para responder aquela pergunta. Nessa situação, você pode sim, você tem o direito a dizer para o recrutador que você não tem resposta àquela pergunta naquele momento, tá? Isso é aceitável, isso pode acontecer. Então, fique à vontade para compartilhar aqui comigo se você já encontrou uma pergunta difícil no dia da sua entrevista e você não sabia responder. E eu vou tentar te ajudar, então fique comigo e até o próximo vídeo.